Sejam muito bem-vindos à edição de julho do Pode Crescer. Metade do ano já foi e neste mês nós nos reunimos para falar de um tema muito importante: saúde mental, especificamente no ambiente corporativo. Sendo assim, neste episódio você vai ter acesso a um bate-papo riquíssimo sobre como superar os desafios e se tornar mais resiliente. Para isso, temos a honra de apresentar o Erickson Borges, psicólogo, mestre em psicologia do trabalho e especialista em neuropsicologia. Ele que atua há mais de 25 anos com consultoria em gestão de pessoas, desenvolvimento de líderes e programas de governança corporativa, além da docência no ensino superior, em programas de graduação e pós-graduação. Atua também na área clínica há 20 anos. Provavelmente vocês devem se recordar da Elizabeth Borges, que esteve conosco no episódio de março. Ela que é mãe do Erickson. Dá para acreditar? Podemos entender que talento é algo de família, não é mesmo? Seja muito bem-vindo, Erickson. Obrigado, Isabela. Erickson, quando a gente fala de saúde mental, nós estamos nos referindo a um termo muito usado, né? A gente ouve muito esse termo. Mas para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você falasse para a gente de um modo prático. O que é essa saúde mental? É de comer, gente? Onde que encontra? Onde encontra, eu acho que é a grande pergunta, né? O que acontece com a saúde mental? A gente tem uma série de definições técnicas, mas eu acho que a maneira mais prática de entender o que é saúde mental é nós entendermos que há um equilíbrio entre os aspectos emocionais, os aspectos, né, do próprio pensamento. Quando a gente fala de aspecto emocional também é um pouco mais abstrato, mas do pensamento, né, e o nosso bem-estar. A gente consegue identificar um nível de bem-estar na rotina do dia. Isso não quer dizer que a gente não tenha estresse, que a gente não tenha os desafios, as dores de cabeça, não passe raiva, enfim, isso faz parte da vida. Mas que a gente consiga administrar esses desafios numa boa sem ficar levando algum resquício disso e causando sofrimento. Então, acho que o prático, vamos lá, se a gente tivesse que resumir isso numa frase, é assim: eu estou em dia com a minha saúde mental quando eu passo pela minha rotina do dia e não tenho um sofrimento recorrente. Uau. Ou seja, eu não levo o sofrimento para 2, 3 dias, não passo ruminando algumas coisas ou com raiva de muita coisa por um longo tempo. Eu consigo digerir aquilo e deixar aquilo fazer o caminho que ele tem que fazer. Eu trouxe um estudo da Associação Americana de Psicologia que diz que trabalhadores que levam o trabalho para casa regularmente têm níveis mais altos de estresse, ansiedade e dificuldades de sono comparados aos que não o fazem. E isso pode contribuir para problemas de saúde mental como depressão e burnout. Hoje, a gente sempre fala aqui que a gente vivencia uma geração que tem como característica esse ritmo acelerado, né? A gente fala que a gente não foca no presente, a nossa cabeça está sempre no futuro e a gente não faz o que a gente deveria fazer, que é o quê? Viver, né? Diante desse cenário, Erickson, a gente queria entender quais estratégias que a gente pode adotar para evitar essa sobrecarga e, ao mesmo tempo, proteger a nossa saúde mental. É uma pergunta interessante. Essa colocação que você está fazendo, né, em relação ao estudo da APA, ela tem um aspecto que eu acho que é importante a gente analisar. Tem um conceito que todo mundo usa, que é assim: o trabalho causa estresse. No senso comum, é muito fácil de você ouvir as pessoas dizerem: não estou estressado porque eu não estou trabalhando, ou eu tenho pouco trabalho, então não estou estressado. A questão não é o quanto de trabalho você tem, mas assim como você lida com o trabalho. Eu, por exemplo, levo regularmente trabalho para casa. Faz parte da minha rotina. Então eu vivo estressado e tenho uma tendência a ter um quadro de depressão? Não, depende da forma com que eu lido com isso. Tá bom, por exemplo, desde a graduação eu sempre trabalhei melhor à noite. Isso é da minha dinâmica. Então, quando eu tinha que escrever um TCC no mestrado, fui escrever minha dissertação de mestrado, eu começava a trabalhar com ela normalmente umas 10, 11 horas da noite, onde a casa já estava mais tranquila, e até 4 horas da manhã. E aí, óbvio, no outro dia de manhã eu dormia até um pouco mais tarde. Então você regulava a rotina de trabalho. Eu conseguia dormir até meio-dia e trabalhar à tarde? Claro que não. Né? Como todo mundo tem conta para pagar, tem trabalho e tem demanda para atender. Então o que acontece? Eu acabava tendo em alguns momentos menos tempo de sono. Por que eu estou contando essa história? Então para a gente entender que assim, o trabalho faz parte da vida da gente. Como eu lido com ele é que tem muito mais a ver com o sofrimento que ele me causa
do que necessariamente o volume que eu tenho. Certo. Se nós olharmos hoje a maioria das pessoas, elas de fato têm menos tempo do que deveriam, né, para atender a demanda. Isso é uma questão de mercado. Tem trabalhador que vai trabalhar num ritmo, né, e outro em outro ritmo. E aí eu, quando olho minha saúde mental, minha questão é, será que o que eu estou fazendo faz sentido para mim? Porque fazer sentido, né, quando você coloca a ideia do a gente precisa viver mais, fazer sentido, o trabalho faz parte do viver. Certo. Desde o começo da minha profissão, eu trabalho perto de 50 horas na semana. Isso para mim é vida? Nossa, e como? Eu gosto do que eu faço, né? E isso não atrapalha a minha vida familiar, isso me faz ajustar o horário, claro, né? Mas isso me dá a possibilidade também de fazer aquilo que eu gosto, então tem sentido o trabalho. Entendi. E assim, quando tem sentido o trabalho, não quer dizer que eu trabalho sorrindo o dia inteiro, né? Quer dizer que dá dor de cabeça, que às vezes eu tenho problema, que às vezes eu saio com raiva, né? Às vezes eu saio triste que o resultado não aconteceu. Faz parte. Mas é isso, ó, eu levo o trabalho para casa, o trabalho acaba sendo penoso, vai gerando uma sensação de que eu não dou conta de atender aquilo, e por óbvio, se a gente for analisar objetivamente, é uma sensação que se justifica no objetivo, né? Tinha um amigo engenheiro que dizia que se você não está conseguindo fazer o que você precisa no seu tempo, duas possibilidades, ou dimensionar o teu trabalho errado, ou você não tem competência para executar ele. Vocês vejam. Veja só, o discurso fica, ou o erro está na fábrica que te botou mais trabalho do que você deveria, ou você é incompetente e não consegue fazer ele no tempo que foi dimensionado. Qual é o de hábito que nós levamos para a vida? Né? Qual é o conceito de hábito que a gente leva se levar o trabalho para casa? Não estou dando conta. Nós temos uma tendência, até por uma dinâmica social, a olhar e dizer, nós não estamos dando conta de alguma coisa. Poxa, eu devia estar fazendo mais, eu devia estar sendo melhor. Isso não quer dizer que eu tenha que virar o canhão para o outro lado e dizer a fábrica que está abusando. Eu acho que eu tenho que ponderar o que é que está acontecendo. Porque tem épocas, e vamos olhar o mercado de hoje, por exemplo, né, eu estou em indústrias de vários segmentos, hoje você tem uma oscilação de mercado muito, muito importante. Uma hora está com muito pedido, daqui a pouco, e não estão dando conta de atender, daqui a pouco não tem pedido em carteira. E aí, essa oscilação, o que acontece? Ela vai gerar horas de menos ritmo e daqui a pouco uma aceleração. E isso vai nos obrigar a fazer um negócio que é desgastante, que gera estresse por regra, que é o quê? É adaptar. Então vamos considerar que é o seguinte, o dia que, eu brinco sempre, brincava com isso em sala de aula, né? O dia que teu namorado ou namorada disser, nós precisamos quebrar a rotina, porque tá tudo caindo na rotina, eu falo para ele, escuta, por uma questão natural, a rotina faz bem para nós, né? Porque dá previsibilidade. Então eu fico mais tranquilo sabendo o que vai acontecer no outro dia, como eu tenho que fazer. Não quer dizer que você fazer tudo igual todo dia seja tão bom, não é isso. Certo. Mas uma certa previsibilidade me dá menos necessidade de adaptação. Se vocês quiserem fazer um teste, né, e isso fica aí a sugestão, todo mundo vai para casa e para o trabalho habitualmente pelo mesmo caminho todo dia. Sim. Façam um caminho diferente. Inventem um caminho diferente. Não adianta ir pela rua de trás do caminho que você vai. Arruma um caminho diferente. E vocês vão ver a dificuldade que é. Porque teu nível de atenção tem que mudar. Sim. Você já não está mais no automático porque se aquela rua você não sabe se ela é preferencial ou não. Então vai te exigir adaptar. Que é um pouco do que a gente acaba vivendo nos ambientes de trabalho atuais. Em quais? Em todos. Eu posso dizer para vocês que na minha clínica, por muitas vezes eu tive que adaptar modelo de atendimento, programas de treinamento de liderança que eu faço, a gente tem que repensar e não adianta ir com aquele modelinho fechadinho que eu sei o que eu ia fazer. Na própria sala de aula. Hoje eu dou aula para o ensino médio, num programa desse novo modelo do ensino médio, né, com uma disciplina que chama-se Protagonismo e Projeto de Vida. Eu falava, bom, eu dou aula para o ensino superior há tanto tempo, é a mesma coisa. Tá. Lê do engano. Fui dar de cara com um punhado de adolescente, com uma dinâmica totalmente diferente. Então eu tenho que me adaptar o tempo todo. Né? E aí vem a questão, como é que eu consigo garantir a minha saúde mental no meio desse caos. Rolo que a gente vive? Exato, o caos, né? Mas mesmo o caos é uma coisa interessante, porque ele nos dá a possibilidade de desenvolver uma série de habilidades, que a gente às vezes não tinha tido a oportunidade. Restrição gera criatividade, né? Se todo mundo tem tudo o tempo inteiro, daqui a pouco você tem quase depressivo por conta disso. Que não é incomum, se a gente for observar os países
por exemplo, a Suécia, Suíça, né, Noruega, países muito desenvolvidos, com uma baita qualidade de vida, você vê os índices de depressão e suicídio são altos. Então quer dizer que nós temos que viver no problema? Não, também. Para tudo é dose. Exato, é o equilíbrio, né? Exatamente, acho que é a grande Perfeito. questão. E nós comentamos desse processo de levar trabalho para casa. Agora eu não falo nem só de demanda, mas eu acho que é impossível fazer essa separação de quem eu sou no meu trabalho, de quem eu sou na minha casa, de quem eu sou, sei lá, no mercado. Posto isso, né, agora a gente fala a questão familiar. Porque muitas pessoas, ou a maioria delas, deixa respingar. Talvez não sabe fazer essa separação. Como eu disse, eu também acho que talvez seja difícil eu, pessoa, me desligar desses locais ou ter um comportamento ou uma personalidade diferente em cada lugar. Mas eu digo, como é que a gente faz para equilibrar tudo isso e não respingar nessas relações familiares? Porque o que a gente vê hoje são famílias estressadas, que não têm qualidade, né? As relações, as trocas, elas não têm qualidade exatamente por isso. Tá todo mundo sobrecarregado. E existe alguma forma de amenizar isso? Existe, Isabela, né? Não é fácil, tá? Se fosse fácil, né, nós não estávamos aqui discutindo isso, mas assim, existe. A grande questão que eu sempre coloco, acho que é uma estratégia simples de se falar, difícil de se praticar. Eu me manter consciente com as demandas que eu tenho. E conseguir separar não é ser uma pessoa e ser outra, porque isso não existe, nós somos um só. Tá? Mas é eu conseguir separar as coisas. Por exemplo, isso vai demandar também uma questão de alguns acordos, tá? Quando a gente fala de família, é uma coisa importante. Sim. Por exemplo, como eu disse, eu levo trabalho para casa. Mas o que acaba acontecendo no levar trabalho para casa? Eu tenho que parar para pensar o que eu vou fazer com esse trabalho. Tá? Por exemplo, eu levo minhas coisas para fazer de escritório, às vezes em casa. Então, eu tenho um escritório em casa que é onde eu vou sentar para trabalhar. O computador, o material tá lá. Eu chego em casa às 6 horas da tarde, depois de pegar minhas filhas na escola, vou para casa, minha esposa tá lá, nós sentamos os 4 para tomar café. Eu termino de tomar café ou jantar, eu vou trabalhar? Ou eu tô sentado lá e já vou trabalhar? Vai ser a organização, né? Isso. O que vai acontecer? Eu vou ter 2 crianças andando para lá e para cá agitadas, que ainda não foram dormir. Eu vou ter minha esposa querendo falar do dia dela, a gente tendo que conversar, tem algumas questões nossas. Então, tudo isso no meio de uma coisa que eu tenho que parar para pensar e trabalhar. Porque às vezes a lógica que eu faço é bom que eu chego já com a cabeça naquele negócio, eu já acabo com ele. Então, eu vou acabar com ele no meio de outra demanda. Aí eu tenho problema. Então, o melhor às vezes deixa aquilo ali, vamos fazer o que tem para fazer, meus filhos vão dormir, eu vou sentar para trabalhar. Porque aí eu consigo de fato produzir e eu não começo a me estressar porque eles estão me atrapalhando. Porque na verdade me atrapalhar é da demanda deles, bem isso. É o habitat deles, né, de certa forma. Exatamente. E assim, é o espaço que eu também tenho com o compromisso que eu fiz com eles. Perfeito. Por isso entram os acordos. Eu não casei obrigado. Acredito que ninguém casou obrigado. Hoje em dia a liberdade a facilidade de liberdade de escolha está muito grande. Então nem casei obrigado, nem tenho filho por obrigação. Foi por escolha. Se isso é por escolha, então eu tenho que entender que esses projetos também têm as demandas dele. Isso não quer dizer que eu tenha que dar 100% de atenção para eles, mas que a gente tem que conseguir alinhar algumas demandas. Por exemplo, minhas filhas têm as demandas dela. Que horas eu vou estar com elas? Não adianta eu sentar com elas e discutir que nós só vamos conversar no fim de semana porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Porque elas vão continuar ali, né? Até por uma questão de idade. Então é mais fácil eu parar e demandar aquilo com ela, sentar, jogar, né? E ter o meu momento, que aliás é um ponto interessante quando a gente fala de saúde mental, que ele me permite sair um pouco da tensão habitual que eu estou vivendo. Eu dou uma relaxada, o lúdico faz bem. Fica a sugestão, façam um teste, juntem com os filhos de vocês e vão jogar um jogo de tabuleiro, montar um quebra-cabeça, que seja assistir um desenho juntos e conversar sobre aquilo, desconectar. Não é estar ali olhando e falar que horas o troço vai acabar porque eu preciso. Não, é estar ali. 2 horinhas, eu desligo daquilo, sento e vou trabalhar. Aí alguém deve estar pensando, mas você falou das 6 horas da tarde até umas 8, 9, eu vou trabalhar 9 horas? Então, foi uma escolha. E quando eu falo escolha, assim,
Eu tenho conta para pagar, faz parte da minha dinâmica de trabalho, eu tenho que fazer. Então é uma obrigação, paciência. Das 9 às 10 eu vou tocar o que eu preciso fazer. Acabou ali, de novo eu faço um outro movimento e vou. Perfeito. Então isso tem a ver com o quê? Com algo consciente, organizado e combinado. Até com a minha esposa. Porque com as crianças não adianta muito essa... Né, vamos combinar de... Agora, com a esposa, aí entra o esposo, o marido, né? É o combinar de dizer, deixa eu acabar isso aqui e a gente... Porque precisa ter tempo para tudo. Perfeito. Né? Mas falta. Gente, desculpa. Aí é escolha. Né? Quando eu falo de escolha, de fato, às vezes a escolha é uma escolha difícil, mas é. Eu preciso repensar algumas coisas na minha rotina. Isso não quer dizer, eu vou largar meus filhos, minha esposa, né, ou trabalho. Não é largar. Porque nós vamos precisar das coisas e as coisas são importantes na vida da gente. A gente precisa dosar, de novo. E você comenta muito sobre isso, né? Sobre a qualidade dessas coisas. Porque não adianta estar trabalhando, mas estar pensando nos filhos, ou estar com os filhos e pensar no trabalho. Enfim, né? Esse movimento. E nós falamos muito sobre essa questão dessa separação, né? Do meu eu profissional, do meu eu pai, ou do meu eu esposo, do meu eu filho, né? Talvez. E agora, voltando para o ambiente de trabalho. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, tá? Que é fazer não é separação, porque nós já concluímos que talvez não há como fazer a separação, mas como conciliar, por exemplo, as demandas pessoais dentro do ambiente de trabalho. E esse é um ponto interessante. Na verdade, nós voltamos a falar de grupo, né? De funcionamento de grupo. Eu estou falando de família e nós voltamos para o ambiente corporativo, onde você tem mais gente com demandas, com desejos, com características diferentes, com valores, muitas vezes, semelhantes habitualmente na empresa, por uma questão de fit cultural, né? Sim. Mas de maneira geral, diferentes, que a gente acaba tendo que interagir e se organizar ali dentro. A grande questão do ambiente corporativo, né, e de manter a gestão dessas demandas ali dentro, é eu pensar muito no que eu estou fazendo ali na relação do objetivo que eu tenho com aquilo ali. Tá? Eu trabalho do outro lado também, com consultoria, né, com as empresas, e eu posso dizer que nas empresas a preocupação também é como é que a gente torna o ambiente mais agradável, mais saudável, mais interessante, menos estressante. E isso não tem uma questão humanitária envolvida, que eu brinco sempre que isso tem a ver com número. Simples e prático. Né? Funcionários mais tranquilos, com uma qualidade de vida, que se ambientam melhor no lugar, ficam mais tempo, produzem melhor, estão mais comprometidos com os objetivos do negócio. Porque o negócio tem a ver com os objetivos dele. É uma troca, tá? É uma relação de troca e tem que ser muito prática, né, nesse sentido. E troca de dinheiro, né? Você trabalha aqui e eu te pago? Não necessariamente, né? Necessariamente isso existe, essa relação é fato. Mas tem outras coisas. Você está aqui fazendo o teu trabalho. Se não fizer sentido para você o que você faz aqui, é um parto. Da hora que você chega até a hora que você sai. É uma angústia. Agora, se fizer sentido a rotina que você faz, se tiver adesão com o objetivo do projeto, se a mensagem que está sendo levada tem a ver com os teus valores, isso aqui é prazer. Não quer dizer que você não deva ser pago por isso. Por isso, né? Não deva ser paga por isso. Tá me lembrando do Mário Sérgio Cortella, ele fala um negócio interessante. Falou, espero que ninguém me escute, né? Os meus contratantes não me escutem, mas eu faria o que eu faço de graça. Isso quer dizer que faz sentido para ele fazer o que ele faz. Perfeito. Mas tem sofrimento. Gente, mesmo naquilo que se faz sentido, a gente sofre. Tem dor de cabeça, tem problema, tem trabalho. Faz parte da vida. Sim. Uns tempos atrás eu estava com um encarregado de expedição. E a gente conversando, ele falou, cara, eu não aguento mais meu funcionário. Pelo amor de Deus, o tempo inteiro ele está me perguntando se está certo, se é isso mesmo, confere se está tudo certo. Falei, tá, te entendo. Depois da entrada dele, você perdeu velocidade na produção? Não, a princípio a expedição está rodando do mesmo jeito. Só ele falando na minha cabeça. Erro com emissão de nota, com documentação de expedição. Como é que tá? Erickson, eu não medi não, mas me parece que está tendo muito menos problema, porque eu não me lembro de ter que lidar com isso. Falei, então, entende que o jeito dele, às vezes mais inseguro, pode ser interessante para a qualidade do trabalho dele? Ao invés de ele fazer meio atropelado e ser proativo, que todo mundo fala que é um baita negócio, para a função dele, ele está sendo cuidadoso,
às vezes até demais, é uma questão de ajuste, né? Mas o cuidado dele está favorecendo a qualidade do serviço prestado, não tá? Faz sentido. Entende? Então assim, pô, mas ele me irrita, pera lá, é melhor ele me irritar assim, Exato. ou eu arrumar um cara proativo que no final da semana me conta, bicho, ó, então tá aqui, ó, entendeu? Deu B.O. E falando muito dessa questão da comunicação assertiva, né? Também trouxe um dado aqui. Pesquisas da Gallup indicam que 70% dos problemas organizacionais são resultados de falha na comunicação. Ainda, segundo o Workplace Stress Survey, realizado pelo Instituto de alguma área lá da América, que eu não vou pronunciar, problemas de comunicação inadequada estão entre os principais fatores de estresse no trabalho. E nós falamos muito sobre o viés que vem, por exemplo, de um profissional. Nada mais somos do que pessoas atrás de uniformes que pensam, que se comunicam de acordo com como você pontuou, com as suas histórias, com aquilo que a gente carrega. E essa bagagem, Erickson, é exatamente essa bagagem é a grande dificuldade aqui. Como é que nós podemos, com toda essa bagagem, sermos mais assertivos, tanto no pedido quanto na escuta? Porque pode ser, em muitos casos, que essas dificuldades venham desse formato, de tudo que estou carregado, né? Então eu te escuto, mas eu não estou te escutando. Talvez eu esteja escutando aquele monte de... Entende o que eu quero dizer? E como que a gente faz para amenizar isso? Porque isso está com a gente, né? Ou talvez ressignificar esses formatos. Mesmo para ressignificar esses formatos, a gente tem um exercício interessante. Eu estava escutando, curiosamente, hoje, eu sou católico, mas eu escuto de tudo, mas um pouco estava escutando um rabino, e ele tem uma fala muito interessante sobre isso, que ele diz assim, a gente só passa a viver o mundo quando a gente sai da gente. Nossa. O que ele quer dizer com sair da gente? Ao invés de a gente ficar olhando para dentro o tempo inteiro, né, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu acho, como eu estou vendo, eu passo a olhar para fora. E quando ele fala olhar para fora, não é olhar o outro em si, mas é olhar a vida, no momento que ela está acontecendo. Se a gente traz isso para a psicologia, nós vamos falar de aqui e agora, eu estar concentrado no momento que está acontecendo. E isso é difícil. O ambiente de trabalho, isso a gente estava falando no começo, do volume de trabalho, do volume de demanda, das demandas de casa, das angústias, enfim, de tudo que nós temos, o que a gente acaba tendo menos é tempo. Aí a comunicação nas empresas acaba tendo que ser, não é tendo que ser, ela é por uma questão de processo de impulso natural, né? Ela é mais curta, mais rápida, tanto na fala quanto na escuta. Às vezes eu estou falando e eu quero explicar em detalhe e o outro que está ali não quer me ouvir. Não é porque ele não quer me ouvir, porque ele não vai com a minha cara. É porque às vezes ele está com tanta coisa para fazer que ele está louco para acabar logo para ir fazer a segunda coisa. Então ele está me ouvindo? Por completo, não. Ele está olhando para mim e ouvindo outra coisa. É prático. Já aconteceu contigo aquela coisa de eu vou contar uma piada e o outro que está ouvindo a piada está pensando numa piada para contar para você? Ele não escuta a piada. É um pouco do processo. Né? Se no trabalho eu estiver ouvindo o que você está dizendo, óbvio, eu vou conseguir limpar a emoção, experiência disso? Não. Isso dá muito mais trabalho. Mas se eu conseguir ouvir o que você quer dizer e parar para pensar no que eu estou fazendo, isso ajuda. Né? Não resolve, mas isso ajuda. Isso é trazer consciência. Né? E com essa consciência do que eu estou fazendo, e quando eu falo consciência, não é mágico, tá? É só estar ouvindo assim, ó, vou dar um exemplo prático, né? Isso acontece muito em relacionamento. Até porque tem muito mais emoção envolvida, né? Você pergunta para a esposa, falou, amor, você é com meu amigo, tudo bem? Ela, vai. Então esse vai dela tem duas possibilidades aí. Ó. Não vai. Então, a dica é essa. Eu posso ouvir o que ela me disse ou posso ouvir o que ela quis dizer. Faz todo sentido. Se eu estiver olhando para ela, eu entendi o vai dela. Se ela quiser ser assertiva, ela pode dizer, olha, não gostaria que você fosse. Pois isso é ruim? Não, isso é honesto. Óbvio, eu estou falando de casa, mas no trabalho, se a gente for levar, o raciocínio é muito semelhante. Isabela, ó, preciso que você repense tua postura. Por quê? Porque eu estou vendo você muitas vezes explicando uma coisa e você vai muito no detalhe, quando o que eu preciso é de uma resposta objetiva sobre isso.
Aí a Isabela, do outro lado que está ouvindo, ao invés de ouvir, tá vendo, ele não gosta de mim porque ele tem birra comigo, Sempre porque ele faço foi... isso. Uhum. A Isabela para pensar, fala... ou às vezes nem pensa, mas pergunta, que já é um bom começo. Eu falei, mas eu não entendi. Por que você quer? Falei, Isabela, porque assim, às vezes eu estou te atendendo aqui, mas eu estou resolvendo um problema com o telefone e às vezes eu preciso dessa informação que você vai me dar para tomar uma decisão. A gente otimiza o tempo também, né? Que é o que eu falo. É o ideal? Claro que não. O ideal é que nós tenhamos tempo para conversar. Em casa. Claro. Né, tenhamos liberdade também para fazer isso. Mas com tudo isso, se nós conseguirmos saber o que está acontecendo, entender que o outro, de novo, não está ali para me prejudicar, ou não está ali mirando em mim, e isso é sair de mim, né, nessa analogia que esse rabino faz, e olho o mundo, eu consigo parar para pensar que o outro não está ali para me derrubar, ou que eu não sou o centro, mas que a conversa está acontecendo, e eu posso ouvir. E se eu tiver dúvida, eu pergunto. Quer ver, uma coisa que é um tabu interessante dentro da empresa é quando eu preciso dar um feedback para alguém. Toda vez que se fala em feedback, eu acho divertido. Tem gente que fala, não, a técnica ideal é você dizer primeiro, começar... O hambúrguer, o efeito hambúrguer. Exato. Eu falo uma coisa boa para falar uma coisa ruim. Não é meio esquizofrênico? Isabela, deixa eu te contar, olha, você é uma pessoa ótima, mas você tem um problema. Pera lá. Peraí, esqueci o que você falou antes. É muito mais fácil, né? Mas isso precisa ser construído, a gente tem que ser claro, que assim, Isabela, precisamos sentar para ver algumas questões do teu desempenho, porque isso aqui vai te ajudar a melhorar. Porque, na verdade, meu papel para te apontar, e isso é de novo, dado de realidade, meu papel para te ajudar a melhorar é que você desempenhe melhor a tua função e você se mantenha no que você está fazendo. Sim. É porque eu gosto muito da Isabela. Não é porque dá uma dor de cabeça lascada trocar gente. Claro. Também. Não que a gente não crie vínculo no ambiente de trabalho, o que é legal da gente marcar. Mas assim, é muito mais fácil eu manter e melhorar. Mas eu tenho que estar tranquilo de poder falar e ajudar a Isabela, e de forma bem prática, te mostrar e te ajudar a melhorar, com ferramenta, enfim, né? Com orientação. E você tem que estar muito tranquilo em saber que o que eu estou te apontando não é porque eu não gosto de você, eu só vejo defeito. Entende? E esse estar tranquilo que você diz, você acredita que esteja relacionado a nós, enquanto sujeitos, buscarmos esse autoconhecimento, não necessariamente dentro da empresa, porque talvez isso não aconteça, por exemplo, embora eu vejo que isso acontece em muitos locais, inclusive aqui, os gestores terem essa postura mais acolhedora, de observar ali, né, a fraqueza, a potencialidade, mas eu digo essa responsabilidade de fora, por exemplo, buscar autoconhecimento, talvez a terapia, enfim, são diversas as opções. Você acha que isso facilita também essa questão da construção da resiliência, por exemplo, do escutar, como eu vou te escutar, seja nesse sentido que você disse? Eu acho que mais do que facilita, promove saúde mental. Entendi. Se a gente partir do princípio que o desequilíbrio normalmente é o que causa saúde mental, causa comprometimento de saúde mental, e desequilíbrio quer dizer, eu estou com uma preocupação excessiva com todas as coisas, eu não sei muito bem o que eu estou fazendo, e aí eu tenho um quadro de ansiedade. Ou eu estou lá achando que eu sou a pior pessoa do mundo e não vou conseguir resolver aquilo que eu preciso, ou dar atenção à minha família, enfim, cheio de culpa ali dentro para um quadro depressivo. Né? Estou simplificando o processo. Sim. Quanto mais me conhecer, mais fácil fica para eu entender um pouco melhor o que de fato está acontecendo. O que eu quero dizer com isso? Esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa e ele virou para mim e falou, cara, mas você se cobra bastante, né? Eu falei, sim, e eu sou consciente disso. Por que a consciência disso? Por que eu não deixo de me cobrar? Porque o me cobrar me faz muito bem. Estranho não isso, se acomoda, né, de certa forma. Exatamente, eu não estou satisfeito com o que tá, com como tá, e eu vou atrás de rever algumas coisas, de mudar algumas posturas, enfim. Tem a ver comigo. Tem coisas que eu tenho que administrar, e aí vem a questão do autoconhecimento, que assim, eu sei que não é rápido, eu sei que tem coisas que é do meu jeito. O autoconhecimento nesse sentido é muito importante, porque você vai fazendo o quê? Você vai sabendo quem é você, por mais redundante que seja. Né? Mas você vai sabendo assim, ó, quais são as tuas escolhas, o que te faz bem, se o trabalho que você está fazendo e a relação com os valores da empresa e os objetivos fazem sentido com você. E se não fizer tudo bem, você imagina, tem gente que separa com 20 anos de casado porque descobre que não faz sentido estar junto. Se não fizer sentido eu estar junto com uma empresa, problema nenhum dizer pro meu chefe, bicho, ó, você é gente boa, mas
vou procurar meu caminho. Ah, mas eu preciso trabalhar. Claro, você começa a procurar uma vaga de trabalho antes e muda. Ah, eu vou empreender. Tem a ver com você, não tem a ver com o que o outro acha. Ah, mas eu escutei o guru tal falar que todo mundo tem que ser. Você em um momento disse, né, que não dá para generalizar. Não dá mesmo. O ser humano, cada um tem seu jeito. Exato. Né? Muito legal. E ainda na parte da comunicação, tem até uma frase que eu já ouvi muito, até no ambiente corporativo, que quando a pessoa diz assim, eu não sou responsável pelo que você entendeu, eu sou responsável pelo que eu falei. Eu, particularmente, não concordo, porque parece que tira um pouco da responsabilidade, né? Ainda no ambiente corporativo, por exemplo. Se a gente for parar para pensar, comunicação, qual é o princípio da comunicação? Qual é a proposta de uma mensagem? É levar uma informação a alguém e ele compreender isso. Exato. Então eu sou responsável pelo que eu falo. Por que eu sou responsável? Porque se eu quero fazer, e isso é importante marcar, que assim, principalmente em liderança, tá, em cargos de liderança, eu sou muito responsável pelo que eu falo e pelo que o outro entende. Eu cansei de ouvir, e às vezes eu ouvia isso de forma incomodada, e eu entendo, né, de alguns líderes dizendo, pô, mas eu preciso desenhar. Então, se é a melhor maneira do teu subordinado compreender, tua função é explicar, é orientar. Se é no desenho, é no desenho. Aí um dia eu encontrei um manual de segurança no trabalho, que costuma habitualmente ser um documento técnico, mais chato, né? Importantíssimo, mais chato, feito em formato de gibi. Eu achei ótimo, porque assim, locais, e a empresa usou isso como estampa, né, como campanha, inclusive como informativo de risco. Então você via onde tinha risco de choque, tinha um desenho de um cara agarrado num fio com o cabelo espetado, como se estivesse tomando choque, em um desenho animado. É muito mais fácil das pessoas observarem aquilo e entenderem, ou prestarem atenção, até porque aquilo é interessante, do que você traduzir aquilo naquele processo técnico de risco de choque em um raio. Né? Perfeito. Quer dizer que está errado? Não, quer dizer que alguém tentou uma forma diferente para atingir melhor o público com relação a isso. Então, somos sim responsáveis se a gente está interagindo com alguém e quer passar uma mensagem, ou tem uma informação a transmitir. Se eu vou transmitir, minha tarefa é fazer entender. Eu dou aula não, já parei com o ensino superior, é tão na gente que eu já até esqueço. Né? Desde 2001 eu dei aula no ensino superior, e na graduação eu brincava muito com o pessoal, eu falei, eu dou aula faz 20 anos, não significa que eu vou entrar na sala e vocês vão me entender. Então se vocês não entenderem, por favor, falem. Um dia, e isso eu já estava com um bom tempo de estrada, um aluno, no meio da aula, levantou a mão e disse, professor, posso pedir um favor pro senhor? Falei, claro. Dá pro senhor parar de andar? Eu falei, mas parar de andar, como é que é isso? Ele falou, sério, eu fico prestando atenção no senhor, o senhor vai pra lá e vai pra cá, eu fico tonto. Vai ficar tonto, dá tontura. Sabe quando você fala, Nossa. Você vê, é problema dele, é um aluno em 70. Então, pera lá, se eu tô comprometido em fazer com que ele aprenda, ele precisa não ter tontura para aprender. Se tá dando tontura andar, vou ter que tomar um cuidado com isso, problema nenhum. É minha proposta. Um dia escutei de um aluno na UEM, em Maringá, eu dava aula às 7h30 da manhã na segunda e 9 horas na quarta, por conta de horário, né, da grade de horário. Aí um aluno vira para mim e diz, Erickson, eu preciso te falar um negócio, não sei se você vai chatear. Eu só vou saber se eu ouvir. Né? Ele virou para mim, sua aula na quarta-feira é uma maravilha. Eu falei, legal, não vou me chatear com isso. Falo, mas de segunda-feira é um horror. Sabe quando você... Eu não podia ficar bravo. Sim. Mas eu parei para pensar que isso tem a ver comigo. Eu tenho um problema sério. Até às 8 horas da manhã meu cérebro não funciona. Mas é meu. Então eu já não marco reunião 7h30. O pessoal quer falar, vamos fazer alguma coisa 7h15 da manhã porque eu precisava ver... Esquece, vou estar lento, com sono. Eu não consigo fazer. É um limite meu. Assim, é consciente. Então aquele feedback que ele me deu foi importante? Foi. Eu tive que repensar algumas estratégias na minha disciplina na aula das 7h30. Pude, né, mudar um pouco e até discutir com o coordenador a troca, né, do meu horário. Mas eu podia ficar com raiva dele e dizer, o aluno miserável, o problema é teu, minha obrigação não é... Não, pera lá, eu estou fazendo a minha função. Se ele me fala isso, ele me dá a possibilidade de pensar. É verdade. Será que tem a ver comigo? Isso não quer dizer que eu tenho que levar, porque de fato pode ser só dele. Mas veja, a fala dele bateu com uma coisa que eu sei que é meu.
Eu não funciono cedo. Então, se eu não funciono cedo, olha o impacto que isso tem no que eu estou fazendo. Eu podia dizer para ele, não tenho responsabilidade com o que você acha. Tenho sim. Porque é o meu impacto no outro. E aí a gente vem, né? Como é que a gente torna um ambiente de trabalho saudável do ponto de vista de saúde mental? Onde todo mundo tem responsabilidade com a qualidade de vida dele. Isso não quer dizer que todo mundo tem que estar feliz e sorridente o tempo inteiro. Sim. Mas até para isso eu tenho que entender. Assim, ó, eu cheguei aqui, a Isabela hoje está meio de cara amarrada. Beleza, ela tem vida, ela pode ter acontecido alguma coisa. Mas eu quero saber. Nem tudo é sobre. Deixa ela com as coisas dela. Isabela, tudo bem contigo? Ela pode dizer, tá. E eu entendi que não tá. Ó, qualquer coisa precisar, tô aí, tá? Ponto. Eu tô me disponibilizando, mas tô respeitando o espaço dela. Mas por que eu tenho que fazer isso? Não é muito mais legal eu saber se ela brigou com o namorado, se ela arrumou... Não é, porque não vai me agregar em nada, né? Não vai ajudar ela. E se eu puder ajudar, que bacana. Mas é só. E sabendo que ela não tá, eu vou tomar cuidado com como eu falo com ela. Mas Isabela é cheia de mimimi, né? E se fosse comigo? Comigo ia ser do mesmo jeito. Eu tenho outro jeito de tratar. Eu posso não ficar de cara amarrada desse jeito, mas eu posso ficar com o pavio mais curto, às vezes dar umas respostas mais grosseiras. Entende? Essa medida. Exato. Então, o autoconhecimento é importantíssimo, na verdade, mais até do que para o trabalho, para nós vivermos e sabermos até as escolhas que a gente faz e por que faz. Em tudo, né? Em todas essas relações. E Exato. Exatamente falando desse autoconhecimento, a gente fala que o corpo ele dá muitos sinais, né? Transmite esses sinais, né? E talvez, não sei se pela falta do autoconhecimento, ou talvez essa rotina, esse constante estar, né, sobrecarregado, às vezes a gente vai empurrando ali embaixo do tapete. Depois eu dou uma olhadinha, depois eu dou uma atenção. E normalmente, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas o que a gente imagina é que o sintoma, não generalizando, pode vir também talvez desse não cuidado com a gente, aí o corpo fala, ei, tô aqui, ó, olha aqui o que está acontecendo. Então a gente queria entender mais um pouquinho, Erickson, quais seriam as consequências desse empurrar ali embaixo do tapete, quando a gente fala desse sentido, tanto no ambiente corporativo, né, as causas, as consequências que isso pode trazer dentro do ambiente corporativo e para a vida também. Essa é uma pergunta interessante. Nós temos uma tendência a tratar a doença física como doença física, né? Tô com uma gastrite, vou no gastro. Exato. Tô com pressão alta, vou no cardiologista. Não que nós não devamos procurar esses profissionais, tá? Esse é um ponto importante, mas até usando aquilo que eles nos colocam a pensar, com base nos exames que fazem, é a gente observar um pouquinho de onde está vindo. Porque, veja, nós temos algumas predisposições genéticas, né, por conta de hereditariedade, isso faz parte do pacote, mas ela se manifesta ou não com maior chance também por conta do ambiente e os nossos comportamentos. Então, se eu trabalho num ambiente onde eu estou num nível de desgaste alto o tempo inteiro, a chance de eu começar a fazer sintoma, e a fazer sintoma assim, então se meu chefe brigar comigo eu vou ter uma dor de estômago? Não. Depende do como eu vou tratar isso. Eu saio dali, aí fico perco a fome, eu não vou comer, aí eu fico aqui remoendo aquilo e tenso e irritado, e às vezes vou tomar alguma coisa, aí eu vou dormir, eu durmo mal, aí no outro dia... Nós vamos desgastando isso vai gerando. É o que eu estava dizendo, por exemplo, com pressão alta. É muito comum as pessoas, no nível de estresse alto, começar a apresentar hipertensão arterial. Óbvio que com predisposição, né? Nós não estamos falando do nada. Tá bom. Mas tem algumas relações, até de pessoas que não têm histórico, de que começam a manifestar oscilação de pressão. Por quê? É uma questão psicossomática. Sim, mas vamos parar para pensar. Se eu começo a tensionar e eu vou contrair minha musculatura, né? Meu coração vai bater mais rápido. Quem já teve crise de ansiedade vê isso de forma bem clara. Né? Mas assim, em doses menores a sensação é a mesma. Eu começo a respirar mais curto, então tem menos oxigênio, uma tensão muscular. Então o que vai acontecendo com o meu coração batendo mais rápido o tempo inteiro? Daqui a pouco ele vai dar um sinal. De novo a gente volta para o desequilíbrio. Né? Eu estou desequilibrado, isso vai se mostrar. Às vezes eu vou descontar isso na alimentação e daqui a pouco me aparece um diabetes. Aí você vai dizer, mas é uma diabetes somática. Não, que eu estava com muita coisa e eu descontava na comida. Eu comecei a aumentar meu peso, meu consumo de açúcar. Eu começo a desequilibrar todo o contexto. E
Nós não somos um que come, um que trabalha, um que tem família. Nós somos um só. Né? Aquilo vai se acumulando e ali vai se mostrando. Quando a gente tem alguns sinais, Isabela, e eu acho que isso dá para pegar antes até de sinal físico, é assim, isso é bom. como é que está meu sono? Isso não quer dizer que, mas eu não durmo 8 horas por noite há anos. Então, o ciclo circadiano é relativo a cada um. Tem gente que com 4 horas de sono está 0. Tem gente que precisa de 10. Mas e como é que eu faço se eu preciso de 10? Então, você tem que dormir 10. Se você dormir 8, você vai estar mais cansado. O meu aumento de peso, a perda de peso. Eu começo a ver cabelo cair, eu começo a ver sintomas alérgicos que eu não tinha, começo a ver minha imunidade mais baixa. Eu começo a perder o apetite, comer muito mais do que eu comia. Tá vendo? Todos os sinais periféricos que vão me apontando, às vezes de comportamento, às vezes físicos, que vão me apontando. Não tá legal, tem alguma coisa aqui. Eu vou correr pro médico. Tem que correr pro médico, né? Tem que ir para uma avaliação médica, mas eu tenho que levar para ele as informações que ele também precisa. Aquilo trata o sintoma, mas me faz repensar o que eu preciso fazer com aquela situação. Então quer dizer que eu nunca mais vou ter estresse na vida, vou fazer yoga, vou ficar zen. Não é nem meu jeito. Mas assim, eu vou ter que arrumar estratégias para aliviar se faz parte da rotina de trabalho. Eu tenho estresse. Eu trabalho muito com executivo e tem muito executivo que às vezes fala, o que eu faço? Eu preciso de um ambiente mais tranquilo. Eu falei, pede as contas. Não, mas não posso. Eu falei, então, você não pode pedir as contas, mas você não vai arrumar um ambiente mais tranquilo. Faz parte da dinâmica do teu negócio. Você lida com risco o tempo inteiro. Com tomada de decisão. Às vezes a tua decisão vai dar mais ou menos resultado, pode dar lucro ou prejuízo. Óbvio que vai na base do teu conhecimento. Mas às vezes você tem que ser ágil e fazer. Faz parte do custo. Né? Tem razão. Então, como é que se alivia? Porque essa é a questão. Eu trabalho num ambiente estressante, não quer dizer que eu tenha que parar. Quer dizer que eu tenho que repensar a estratégia para lidar com isso. Que é essa a questão. Exato. E falando exatamente desses ambientes, que estratégias, Erickson, práticas, eu falo de dia a dia, tá? Com toda essa limitação, né? Claro, eu não vou sair, agora eu estou me sentindo estressada, eu vou ali fazer um yoga rapidinho, aguenta aí aquela demanda. Não, mas eu digo assim, prática, que possa trazer talvez um alívio, ou talvez até aquele momento de, peraí, no podcast que sua mãe esteve conosco, ela fala muito disso, da questão da atenção plena, né? Peraí, estou almoçando. Qual que é o gosto? Isso que eu quero dizer. Quais seriam essas estratégias mais práticas para trazer, assim, talvez aquele... Porque eu acho que o conjunto final da obra é a soma, né, de pequenas coisas. Até chegar num ponto de algo, né, um nível de estresse muito maior, foi talvez a soma de... Ou talvez seja a própria rotina, mas... Eu digo, existem essas formas? Sim. Eu não vou dizer que isso resolve todo o estresse, mas ele, óbvio, alivia. Né? Quando minha mãe coloca a questão da atenção plena, se a gente trouxer para um conceito corporativo que se usa bastante, de estratégia de gestão de executivo, principalmente em nível executivo, é o mindfulness. Então, mindfulness basicamente é isso, é atenção plena, é eu estar onde eu estou. Olha como é interessante. Se eu estiver trabalhando, focado no meu trabalho, ele vai deixar de ser estressante? Não. Ele vai deixar de ter processos decisórios e desgastes? Os problemas dele? Não, ele vai ser o que ele é. Mas isso me dá a possibilidade de usar todas as habilidades que eu tenho naquele momento para resolver o que eu preciso. Até entendendo coisas que eu não vou conseguir resolver naquele momento e vou ter que ficar por um segundo. E eu não vou estar com mais uma coisa na cabeça. Porque às vezes é o que acontece. Eu tô aqui tentando resolver um problema contigo e tô pensando no próximo. Então, eu tô com 50%, às vezes 70%, dependendo do tamanho do problema, dos meus recursos deslocados. E isso me prejudica aqui. Eu já tive caso, por exemplo, de médico que ficou na dúvida se esqueceu o instrumento no fechamento da cirurgia do paciente. O que estava acontecendo com esse médico? Graças a Deus não aconteceu. Mas assim... graças a Deus e graças à competência da equipe dele também. A gente não pode desqualificar isso, mas assim, o que aconteceu com ele? Ele estava passando por toda uma série de problemas na época, inclusive na vida pessoal, e isso gerou um impacto importante na atenção dele. Então ele estava operando, mas preocupado com coisas que ele tinha para resolver. Então você imagina, mas Erickson, ele não ficou com aquilo, não fechou. Tudo bem, mas ele sai dali e daqui a pouco ele fica com medo de ter feito. Imagina o nível de estresse para ele. E como é que ele resolve?
Ele vai ligar para o paciente, desculpa, vamos voltar para a Rapidinho, sala? precisa dar uma olhada aqui se o bisturi Só para ficou checar, aí. é? Só pra Vamos olhar. passar no detetor Fazer de um metal para raio-x. ver se não ficou... Olha Meu o Deus. outro problema que ele criou. Exato. Se ele tivesse ali, inteiro, fazendo o que ele gosta de fazer aquilo, ele estaria concentrado, terminou, fechou e vamos tratar o outro problema. Isso não quer dizer eu sou um no trabalho, eu sou Não. outro na vida pessoal. Quer dizer, agora eu só posso resolver isso aqui. O restante eu tenho que resolver depois, não tem jeito. Né? É esse deslocamento que a gente acaba tendo que fazer em alguns momentos. Então esse é um primeiro ponto. Atividade física, por mais que seja redundante dizer, é importantíssimo. Eu digo sempre, ache aquela que você gosta. Tem um estudo, acho muito legal, e eu sempre uso ele como exemplo, porque assim, exercício físico é tão bom que o pessoal fala, não, faz qualquer um. Nesse estudo, eles fizeram uma medição em camundongos, né, de laboratório, e o princípio era eles na rodinha e você media nível de cortisol, batimento cardíaco, né, enfim, o comportamento do rato. E depois colocavam o rato para nadar. Então, o exercício de nadar para o rato remetia ele à sobrevivência. Descarregava o cortisol, era um nível de estresse altíssimo fazendo exercício. Porque para ele a sensação daquilo era assim, eu estou nadando para sobreviver, para não morrer. Isso não tem a ver com atividade física. É um pouco disso quando a gente olha para o que a gente faz. Né? Eu gosto de fazer o quê? O que me faz bem? Não adianta, mas me orientaram a só fazer... Eu já passei por isso. Me orientaram a fazer só pilates. Meu Deus do céu, eu não tenho nada contra pilates. Para todo mundo. Para mim não dá. Né? Me irritava. Então eu estava ali, estava incomodado. Faz sentido? Não faz. Eu tenho que dosar. O que me faz bem? Eu fazia jiu-jitsu, fiz por muitos anos, eu adoro, né? Mas também percebi que isso me lesiona. Então eu tive que achar um meio do caminho, de algo que continue me fazendo bem. Então a atividade física parte desse princípio. Acha uma coisa que você gosta de fazer. Porque isso também é um momento de lazer e um momento de promoção de saúde. Faça higiene do sono. Isso para todo mundo, é princípio prático. Eu vou dormir, isso não quer dizer que eu tenha que dormir, como eu disse, 8 horas, 10 horas. Eu tenho que dormir bem. Então eu tenho que desligar a TV, eu tenho que achar alguma coisa que desligue minha cabeça, que dê uma relaxada. Se eu passei o dia inteiro trabalhando com a cabeça, é importante fazer uma atividade física para ajudar no meu sono. Não quer dizer que eu vou para academia, chego em casa, tomo banho e vou dormir, porque isso não é dessa maneira. Eu preciso dar alguns intervalos, mas eu tenho que fazer um processo para que eu consiga desligar e dormir bem. Dormir bem não quer dizer dormir muito, mas quer dizer dormir bem. Qualidade, né? Exatamente. Nossa, genial. Comer, isso não tem jeito. Alimentação é uma coisa que a gente tem que olhar. Eu sou um que tem mais facilidade de falar do que de fazer, né? Com estimulante, café, por exemplo. A gente tem que tomar um cuidado com o café, que é bom, ele ajuda, inclusive, no processo cognitivo. Mas quando começa a entrar muito, ele começa a acelerar. O estimulante, ele ajuda. Né? Em quadros de ansiedade, por exemplo, a gente orienta a cortar chocolate, café ou qualquer tipo de estimulante. Porque se você já está acelerado, botar uma coisa que acelera, né, não ajuda. Então tem alguns pontos na rotina que se a gente fizer alguns ajustes, isso não quer dizer que a gente tem que fazer o resto da vida. A gente, na semana, nos índices de estresse mais altos, a gente tem que ir acompanhando. Voltando para o autoconhecimento, eu tenho que me perceber. Tá na hora de eu dar uma segurada no café, eu preciso melhorar meu sono, preciso achar uma coisa que eu gosto de fazer para... Né? Às vezes assim, eu falo muito de academia, né? Mas você se diverte mexendo com o quintal? Não. Vai pro quintal. Não, diga assim, para quem gosta, né? No teu caso, eu já sei que, que não vai funcionar. Não, mas tudo bem, mas, assim, eu entendi, agora entendi. Se você gosta, é o simples fato de você estar lá, mexendo com as tuas plantas, cortando a tua grama, mexendo jogando... Sabe, colhendo grama, varrendo o quintal, lavando calçada. Tem gente que gosta. Por isso que idoso lava tanto a calçada. Pra eles, né? Se pra ele faz bem... Bom, minha avó tem horror a lavar calçada, mas ela adora passear na feira do mercado. Tá vendo? Mas por que ela não liga... É particular, né? Entendi. Minha mãe brinca com isso, né? Por que ela não liga pra mim pra eu pegar ela, eu levo ela lá? Ela gosta de fazer o trajeto dela, chegar lá, conversar com todo mundo. Então ela não vai pela fruta e pela promoção, ela vai pelo ambiente social. É o momento dela. É isso. Nós entendermos um pouco melhor o que é que nós precisamos e ajustar. Genial. E tem uma outra coisa que atrapalha muito a vida da gente. Para alguns isso não é negociável porque
às vezes a pessoa trabalha com isso, mas é a tecnologia. Cara, como é que a gente faz para lidar com isso? Então, O essa é uma... excesso, né? Claro. Eu acho que o grande ponto tá nessa última questão que você coloca, o excesso. A tecnologia, ela nos traz uma disponibilidade de informação e óbvio, de execução de processo, de ganho e execução de processo que não dá para discutir. Eu não acho que é uma coisa que a gente fala, o melhor seria voltar para a Idade da Pedra. Não funciona. O que nós precisamos é dosar. É muito comum, né, ter gente, por exemplo, que abre 3, 4 janelas no navegador para trabalhar. Enquanto eu estou fazendo um negócio, eu estou ouvindo um podcast, eu estou fazendo outra coisa. Eu tenho que ter um equilíbrio disso. Difícil é você pegar alguém com o computador na frente, com o celular na outra mão, e com alguém falando lá. E às vezes você fala para a pessoa, isso vai te causar estresse. Isso aqui vai atrapalhar a tua atenção, isso vai prejudicar o teu desempenho. Não, já acostumei. Por mais que você acostume, você tem prejuízo. Eu digo sempre que, por melhor que seja teu nível de atenção, se você dividir em 2, você pode dar conta da demanda. Mas há um custo maior do que se você concentrar, não tem dúvida. Vou ouvir uma música e fazer um trabalho, isso eu estou dividindo minha atenção. Não, a música de fundo, tá ali tranquilo, tá me ajudando a criar o ambiente, mas eu estou focado no que eu estou fazendo. É diferente eu estar no meu WhatsApp, na minha tarefa, e estar ouvindo alguém falar. Entendi. Eu tenho que dosar. Pô, mas Erickson, faz parte da minha rotina. Então espera, eu ponho o meu WhatsApp web e ponho tá vendo? De novo a gente volta para o integrar. Para que ele informe a hora que chega uma mensagem. Eu silencio mensagens que não são relevantes. E a hora que uma pessoa chega aqui, Erickson, preciso falar contigo. Eu falo, só um minutinho. Pois não. Aí eu paro o que eu estou fazendo e conserto. Exato. Porque se eu ficar, eu não estou ouvindo ele, não pode falar que eu estou aqui. Nada. Esquece. E é isso, né, Erickson? Se até um CPU de altíssima geração uma hora vai dar uma pane, imagina a nossa cabeça, né? É uma relação interessante, uma analogia interessante. Você quer ver? Nós temos um computador com nível de memória monstruoso que trava. Aparece lá, memória sobrecarregada, aguarde uns instantes, processando, né? Eu sou mais velho, me aparecia aquela ampulheta na frente, assim. Mas veja, não é diferente conosco. A capacidade nossa de processamento, ela é limitada. Tanto que você vê, o marketing usa muito bem isso. Você vai ver uma campanha publicitária, os caras são tão coerentes quando são assertivos, que o conteúdo é direto, objetivo, curto, e não é poluído, porque se for, ele sabe que a gente não vai dar conta de absorver. Exato. Então, se o marketing que quer te vender alguma coisa foca em fazer um negócio mais simples e objetivo, dizendo que aquilo ali vai chegar muito melhor em você, por que você insiste em dizer, e chega, né, porque a gente compra, Chega. Por que você vai dizer o contrário? E vai falar, não, eu sou multitarefa e faço 10 coisas ao mesmo tempo. Não, você faz, até a gente faz, mas prejudica e estressa, não tem jeito. E também chega ao ponto de, né? Exatamente. Pode acontecer também, né? Nós temos casos, óbvio que a gente está falando de casos mais graves e mais, né, em nível de evolução, com histórico, mas a gente tem casos de demência, casos de... teve um caso, uns tempos atrás, me chamou a atenção, eu não conhecia, teve uma pessoa que teve uma perda de memória temporária causada por estresse. A pessoa teve um apagão. Entendeu? Mas é bem o princípio. Só que num ponto diferente, ele não sabia quem era, onde estava, como veio e para onde ia. Aquele erro do Windows, né? Não. Exatamente. Deu pane. Travou, o Windows dele teve que resetar. Ele ficou parado, por sorte estava com uma pessoa da família. Que disse, calma, repete. Eu não sei, eu meti o carro, não sei se eu vim de carro. Por quê? Porque tinha passado por um nível de estresse alto, é isso, o sistema caiu a chave. Né? Isso é perigosíssimo, né? Bastante. E tem sido comum. No fim, a gente conversando, ele me falou que foi ao neurologista uns 3 dias depois, apavorado com o que tinha acontecido. A hora que ele explicou, o neurologista deu para ele a informação, né, do que tinha acontecido, do cuidado que tinha que ter, o próprio neuro disse para ele, esse é o 7º caso que me aparece essa semana. 7º caso na semana. É muita coisa. Em um neurologista. Então, quantos não chegam no neuro? Quantos foram a outros profissionais ou a outros neurologistas? Imaginar o nível de apagões que a gente tem por aí.
E é isso, gente. Parece que passaram 6 horas aqui, de tanto que a gente conversou, de tanto conhecimento, né? Novamente, a gente agradece muito. Imagina. Riquíssimo esse conteúdo, né, Erickson? E para a gente encerrar, como de costume, né? Sinta-se à vontade para deixar uma mensagem para quem nos assiste, algum conselho, não sei. Você que manda. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? É sempre bom a gente poder bater papo desse jeito, né? Eu digo que é batendo papo desse jeito que a gente para repensar um pouco as coisas que a gente está fazendo, né? E dá a possibilidade de quem escuta também a parar para olhar para a própria vida e fazer mudança, né? Fazer mudança nunca é fácil, lembrando que o hábito é sempre mais tranquilo, mas muitas vezes é necessário, né? É a hora que a coisa não está legal e a gente tem escolha de fazer. Eu acho que a dica importante, né, dentro de tudo isso que nós falamos, é se conheça, pare para avaliar teus limites, né, a tua vida, tuas escolhas, faça escolhas, eu acho que esse é um outro ponto importante. Mas foi ao acaso, então para discutir com o acaso, porque o acaso não pode estar na vida. E assim, muitas vezes o acaso foi uma escolha, né? Eu abri mão de escolher e deixar alguém escolher por mim. Acho que é importante a gente tomar as rédeas disso, olhar e tratar a vida como ela é. Não adianta olhar para a vida como nós gostaríamos que fosse. A gente tem que trabalhar para ela ser o que a gente quer que ela seja. Mas ter muito claro o que ela é. Se não, a frustração é alta. E eu digo sempre que frustração é uma relação prática da diferença entre a expectativa e a realidade. Né? Eu imagino que eu vou jogar na Mega Sena e vou ficar rico no dia seguinte ao sorteio. E eu tenho certeza disso. E a hora que sai o número e não é meu, a frustração vai ser enorme. Né? Então, tratar a realidade é exatamente isso. Eu saber o que eu tenho, como eu tenho, e o que eu preciso ir fazendo, né, para melhorar, para chegar onde eu quero com a vida. Perfeito. Esperamos que os senhores tenham aproveitado e extraído ao máximo dessa conversa, né? E como a gente sempre fala, por favor, curte o vídeo, comenta, deixa um comentário ali, algum trechinho que te chamou a atenção, seja qualquer coisa, uma sugestão também, qualquer coisa, comente e compartilhe com as pessoas mais próximas de você. Nos vemos no mês que vem e até logo. Tchau, tchau.